Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui, agradecendo a casa pela oportunidade que nos dá de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim vamos fazer a prece inicial, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações, elevando nossos pensamentos ao alto, onde vamos entrar em sintonia com os nossos mentores espirituais que nos direcionam, com nosso Pai, que nos recebe sempre de braços abertos, com seu sorriso de bondade. Vamos ao seu encontro, vamos sentir a força do seu abraço, esse amor, essa luz que invade o nosso ser, os nossos corações e nos fortalecem a cada dia para que possamos caminhar com segurança, com tranquilidade, no caminho que nos leva à retidão e à perfeição. Assim seja. E agora vamos falar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Versículo 6. Olhai as aves do céu, não andeis cuidadosos da vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, que não ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valei muito mais do que elas? Esse trecho extraído do Sermão da Montanha é um convite à nossa fé. Jesus nos convida a termos confiança no nosso Pai, o Criador, porque Ele sabe das nossas necessidades e dispõe de meios infinitos para satisfazê-los. Se observarmos, esse critério está perfeitamente fundamentado. Pois, se Deus é a fonte da vida, é o supremo arquiteto do universo, se Ele mantém no universo mundos e sóis incontáveis, se Ele faz que esses planetas girem constantemente em torno de suas órbitas, sem jamais se colidirem, se Ele os guia e orienta, essas constelações que contêm milhares de estrelas de diversas grandezas, onde Ele concebeu as leis imutáveis que regem os dois planos da natureza, o físico e o moral. Se finalmente é dele que procedemos, por isso é dele que emana a vida que está em nós, então é dele que realmente constitui a nossa individualidade. Pois, por que então duvidarmos do dia de amanhã? Por que nos preocuparmos com menos se nos é alegado o mais? Sim, porque não é verdade que a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que o vestuário? Essa lição é maravilhosa, porque nos faz refletir o quanto temos que aprender com as aves. A primeira, talvez a mais excelente das lições, é a alegria de viver, porque para nós não reina esse contentamento, aquela confiança sadia, aquele prazer inocente de gozar das belezas e os encantos que a vida natural nos proporciona. Uma das causas principais é a nossa falta de fé, porque a dúvida e o temor nos assaltam constantemente, assombrando o nosso caminho. A desconfiança e a incerteza geram situações que nos roubam a alegria de viver, que os pássaros sabem tão bem desfrutar. Muitos tentam justificar a sua ambição desmedida através de uma falsa previdência, que nada mais é que o objetivo é de acumular cada vez mais, o que constitui a fonte das nossas aflições na natureza humana. Na sociedade das aves, não se ajunta em celeiros, e porque não há celeiros, não há ladrões, não há homicídios, não há revoltas, nem contendas, rivalidades e invejas, nem tampouco as guerras, com seus cortejos de horrores. Como e porque não se ajunta em celeiros, não há truce nem carestia, não há exploradores nem explorados,
não há igualmente pobreza, miséria, orfandade e velhos desamparados. Todos vivem a vida de cada um, e cada um vive a vida de todos. Daí resulta a alegria de viver, que nos homens nós desconhecemos, por não ajuntar em celeiros, encerra, pois, a chave da felicidade da nossa vida presente e futura. Olhando para essa lição, dá a impressão que não precisamos fazer nada, que tudo vai cair dos céus. Na verdade, temos que trabalhar e fazer acontecer, ou seja, nosso Pai nos dá os recursos disponíveis que Ele coloca à nossa disposição. Cumpre-se notar que as aves não são ociosas, elas são, sobretudo, laboriosas, diligentes e ativas. Agem no setor que a natureza lhe traçou. Observe o João de Barro. Ele encontra os gravetos, o barro para construir a sua casa, o alimento para alimentar os seus filhos. Assim são as outras aves, que elas trabalham de manhã e à noite em busca do alimento. Quando Jesus fala, olhai os lírios do campo, será que eles são inúteis? Não. As flores, além da beleza e do perfume que exalam, fornecem um alimento para tantos insetos, para tantas aves, que são indispensáveis à nossa sobrevivência. Portanto, eles também dão sua contribuição para o bem comum, para que tenhamos tudo o que necessitamos. Quando Jesus alega que eles não semeiam e não ceifam, quis dizer com isso que não se preocupam unicamente com o corpo, como em geral fazem os homens. As aves cantam, salmodiam, festejam a natureza, saúdam a aurora que desponta. Amam, constroem seus ninhos com arte e gosto, criam os filhos, revelando cuidados e desvelos, sabedoria. São, portanto, mais espirituais do que nós. Obedecendo o preceito evangélico, buscai e achareis. Eles procuram e encontram o necessário para a sua manutenção. Se os homens procedessem desse modo, seriam como os pássaros venturosos. Kardec coloca nesse capítulo o seguinte: ajudai-te que o céu te ajudará. Jesus sempre exemplificou isso. Procurou ao longo da sua missão demonstrar que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que nos é possível. E assim, depois esperar que o nosso Pai nos ajude. Aliás, o termo ajudar alguém não é fazer por ele, é sim proporcionar os recursos, os meios para que a pessoa consiga. E auxiliarmos é não fazermos por ele. Não devemos permanecer na passividade, esperando que o nosso Pai faça por nós aquilo que é da nossa responsabilidade fazer. Para ilustrarmos o texto, uma história bíblica da criação, que é uma alegoria, um mito, uma história contada, mas com muita inspiração, que mostra Adão e Eva no jardim do Éden, na tranquilidade, onde sempre tinham os frutos para comer. Bastava pegar nas árvores, não tinham preocupações, tudo era fácil, mas eles desobedeceram. Esse ato foi um momento importante para a humanidade. Parece até absurda essa desobediência ter importância, mas foi nesse momento que nós começamos a crescer. Quando se fala do pecado original, devemos falar do impulso original. Foi aí que o homem buscou fazer alguma coisa com sua própria vontade, seu livre arbítrio, que, lógico, teve suas consequências, porque Deus expulsou-os do paraíso. E disse, é com o suor do próprio rosto que produzirá o pão para o teu sustento. Deus deixou de existir? Sem dúvida que não. Ele continua lá, ativo, amando Adão e Eva. Mas agora eles teriam que trabalhar. É o que fazemos desde então. Temos que nos virar. É assim que vamos desenvolvendo a nossa inteligência,
os esforços para cada vez mais desenvolvermos condições de trabalharmos em ambientes melhores, para que o esforço seja menor e possamos produzir mais para o nosso próprio sustento. Desenvolvemos a inteligência, onde inventamos a anestesia para aliviarmos as nossas dores. Ou seja, estamos sempre empenhados e Deus está sempre presente, colocando no nosso caminho não só os recursos indispensáveis, mas também os instrutores espirituais indispensáveis para que possamos construir as nossas vidas, para criarmos o nosso próprio destino. E assim tem sido sempre ao longo dos milênios. Nós crescemos com as bênçãos de Deus. Como diz o Evangelho, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o queira. Mas Ele sempre quer o nosso bem. Ele nos dá oportunidades de crescer, sempre avançar na nossa caminhada em busca da perfeição. Mais uma vez, o exemplo das aves. Eles procuram e encontram o necessário para a sua manutenção. Se os homens procedessem desse modo, seriam venturosos como elas. A terra dá-nos, farta e abundantemente, o pão para a boca de todos, mas os homens, do seu desmensurado egoísmo, chegam a destruir os bens divinos, ou então os restringem, ocasionando a carestia e o encarecimento do custo de vida. Na sociedade das aves, não há enfermidades, porque as doenças do corpo procedem das nossas paixões inconfessáveis, dos vícios, das intemperanças, cuja sede está no espírito. Não havendo celeiros, ou seja, a ambição de acumular, as paixões animalizadas se extinguem naturalmente, porque não vão encontrar terreno propício para proliferarem. As moléstias são os frutos do nosso meio, quando criamos condições para que se desenvolvam, onde o adubo são as multiformas do egoísmo. Esse vírus são desconhecidos das aves do céu. Jesus disse: não amontoeis tesouros aqui na terra, onde os ladrões roubam e as traças corroem, mas sim amontoais tesouros no céu. Entendendo isso, que não devemos criar tesouros materiais, mas enriqueça seu espírito com os valores espirituais, porque esses são eternos. Nós ainda somos apegados às coisas materiais. O Pai não diz para negligenciarmos a vida material. Nós temos família para sustentarmos, filhos para educar. Temos, enfim, uma vida material. Quando Jesus estava próximo de partir, ele diz: Pai, não peço que os livre do mundo, mas sim que os livre do mal. Ou seja, nós temos que viver no mundo, temos as nossas preocupações diárias, mas o importante é darmos valor a todas elas, consciente e cientes que as coisas do Espírito são mais importantes. Se tivermos que escolher, temos que optar pelas coisas do Espírito, porque as materiais são efêmeras. Nós temos que entender que a riqueza não conduz ninguém ao inferno, e nem a pobreza nos leva ninguém ao céu, mas sim desde que usamos esses recursos dentro dos princípios cristãos. Portanto, não nos empenhemos demais nas coisas desse mundo e esquecermos dos valores espirituais. Outro importante ensinamento que as aves nos trazem é o modo como criamos nossos filhos. As aves criam seus filhos para a vida, como a vida é, dá-lhe plena e cabal assistência, enquanto elas disso necessitam. Levam-lhe a comida ao ninho, deitando-a cuidadosamente na boca. Logo que os filhotes crescem e se emplumam, são instruídas a voar. Os pais os acompanham nas primeiras tentativas, enquanto as asas não se acham suficientemente fortes, desenvolvidas. Depois os deixam em liberdade para que sigam por seus próprios meios, integrando-os na sociedade, na vida social e coletiva.
Nós, ao contrário, pretendemos que os nossos filhos sejam propriedades nossas. Queremos imprimir-lhe determinado roteiro, sem sabermos se esse é o melhor que lhe convém. Muitas vezes desviamos os filhos da vocação que revelam, forçando-os a abraçar uma carreira à qual não se sentem inclinados. Daí resultam os desapontamentos, os fracassos e a ingratidão de que os pais reclamam. Outra coisa importante é a nossa inquietação. Sofremos por coisas que podem acontecer e muitas vezes nem acontecem ao contrário. Imaginamos perder o emprego e estamos promovidos. A preocupação com a viagem do filho e ele volta seguro e feliz. Coisas boas que acontecem em nossas vidas e não conseguimos usufruir porque estamos ligados às coisas ruins. Jesus nos diz: não aflijai-vos pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta sua própria aflição, o seu mal. Vamos procurar resolver nossos problemas hoje, com os recursos que estão à nossa disposição, sejam os materiais e espirituais, onde vamos buscar com fé, sem nos preocuparmos o que vai acontecer amanhã. Porque o nosso amanhã vai depender muito do que fazemos hoje. É assim que vamos construindo o nosso futuro. É assim, tomemos de considerações as palavras do Mestre. Olhai para as aves do céu, vede como vivem, aprendei com elas a vida simples, a vida cheia de alegria, a vida sustentada e mantida pelas luminosidades da fé, que gera confiança naquilo que tudo pode. E assim vamos encerrando a lição de hoje, essa lição maravilhosa que nos convida a ter confiança e fé no nosso Pai, sabendo que é necessário fazermos a nossa parte, cumprirmos as nossas obrigações, e assim que nós vamos caminhando com segurança, sabendo que o nosso Pai está do nosso lado, transmitindo as orientações e as bênçãos a cada dia. Que o Mestre Jesus esteja em vossos corações. Assim seja.